Garibaldi Alves, Henrique Alves, Zenaide Maia, Agripino Maia, Felipe Maia. Pode parecer coincidência, mas não é não. A política do estado do Rio Grande do Norte, desde pelo menos as eleições de 1960, atende pelos nomes de algumas famílias. Os Alves, os Maia e os Rosados são as figuras mais carimbadas desse álbum, tendo sido estas três famílias muito bem-sucedidas em alçar seus integrantes aos mais altos cargos públicos uma par de vezes. 6 governadores, 6 senadores da República e pelo menos uma dúzia de deputados federais. No pleito de 2014 não foi diferente. Os clãs do estado emplacaram novamente nomes expoentes das novas gerações de suas famílias para a cadeia tanto do Senado quanto da Câmara Federal. Foram eleitos deputados federais: Walter Alves, do PMDB, o mais votado com 191 mil votos, Rafael Mota, do PROS, com 176 mil votos, Fábio Faria, do PSD, com 166 mil votos, doutora Zenaide Maia, do PR, com 134 mil votos, Felipe Maia, do DEM, com 113 mil votos, Rogério Marinho, do PSDB, com 81 mil votos, Antônio Jacome, do PMN, com 71 mil votos, e Betinho Rosado II, do PP, com 64 mil votos. Tirando os votos concedidos a Antônio Jacome, que pode estar inaugurando uma nova dinastia, os filhos das grandes famílias do estado embarcaram quase 1 milhão de votos em 2014. O estado do RN tem pouco mais de 2 milhões de cidadãos aptos a votar. O Rio Grande do Norte configurou-se durante toda a sua história como um estado liderado por famílias oligárquicas. Presente no poder há muitas gerações, a maioria dos congressistas que constroem a bancada estadual em Brasília são bastante conhecidas, seja por seus sobrenomes, mandatos ou escândalos. Numa linha mantenedora, o Congresso mostra uma única faceta: a padrão. Em sua maioria, quase 90%, é composto por homens. Em relação às características étnicas, toda sua maioria é branca. Uma única mulher faz parte da bancada, atuando também como única frente oposicionista do Estado. No Congresso Nacional existem comissões específicas para cada área de atuação social. Nelas são prestadas as emendas, projetos de leis de tais assuntos. Dentro da realidade estadual, o Congresso vai na linha oposta aos interesses e necessidades da população, criando projetos de cunho tanto austero na economia quanto conservador nas áreas sociais. O professor Pablo Capistrano afirma que as oligarquias presentes na política regional advêm de um passado histórico do Estado. Geralmente essas famílias elas representam espaços de poder, regionais que são ligados a determinadas áreas do estado do Rio Grande do Norte e que tem muito a ver com o passado rural do estado. Então essas famílias elas representam essas linhagens de antigos proprietários rurais, de antigos senhores de terra daquela região, que de certa maneira vão se perpetuando no poder durante algum tempo, Quando perguntado sobre o perfil do eleitorado do RN, Pablo ressalta o desequilíbrio no número de eleitores da cidade de Natal se comparado ao resto do estado. Percebo uma certa desequilíbrio um pouco dessa estrutura. Está abrindo fissuras nessa estrutura de poder, no sentido de que você tem uma cidade como Natal, que cresceu muito, e que de certa maneira concentra uma grande quantidade do eleitorado, uma grande porcentagem do eleitorado do estado está concentrado em Natal. Então isso gera um certo desequilíbrio na distribuição dos votos no estado. Finalmente, sobre a atual conjuntura política, o professor ressalta que mesmo numa das piores legislações que o país já teve, alguns deputados ainda conseguem espaço para expor suas ideias. Eu acho essa legislação agora uma das piores que a gente já teve na história do país, A gente está vendo, por exemplo, no campo dos políticos do Rio Grande do Norte, a gente tem uma defasagem enorme. Hoje você tem só 2 parlamentares que conseguem ter algum tipo de projeção, algum tipo de destaque, mínimo que seja, no sentido de se projetar com alguma agenda mais ou menos clara. Você tem a Zenaide Maia, que tem se posicionado com algumas posturas um pouco menos vinculadas à tendência majoritária hoje na política, que é uma tendência mais liberal, de reformas e tal. E você tem o Rogério Marinho, que está cavando um espaço de protagonismo, agora assumindo uma agenda de direita bastante significativa.